esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Ficou bom o enquadramento aí? Seja feita a tua vontade em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Chamados pra brilhar, sermos neste mundo. Ô, Michael já chegou. Boa noite, Michael. Tua verdade, no poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o rei. Vem Glória a Deus. Vamos chegando aí, pessoal. Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, Seja feita a tua vontade em nossas vidas, nossa igreja e cidade. glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a Vamos tua chegando, vontade galera. Vamos chegando. em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, Reina para sempre, nosso Deus. Reina, Jesus, toma o teu lugar. Vem transformar tudo ao teu falar. Vidas, famílias, nação se dobrarão ao Rei. Boa noite, Nara. Tudo bem? Como é que está? Glória a Jesus. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, Nossa igreja e cidade. glória e honra ao Cordeiro que venceu. Bom, nós vamos começar. Glória a Deus. Vamos colocar aqui nos grupos. Pronto. Muito bem, pessoal. Boa noite. Hoje nós estamos chegando no, acho que é 40º que diz, né? 40 episódios. É 40º que diz, pastor? 40 episódios hoje do Papo do Reino. É muito tempo. 40 semanas. Vamos ver quanto tempo que dá aí. Vamos ver quantos dias é. 40 semanas. Dá 10 meses. 10 meses de Papo do Reino. Então, para quem está chegando hoje, para quem não conhece o Papo do Reino é um encontro informal onde nós tratamos de temas e de assuntos sobre o reino de Deus. Não é um culto, não é um estudo, não é uma pregação, é uma conversa onde nós mergulhamos o nosso entendimento nos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Boa noite, Machalene. Então, nós vamos abrindo a nossa Bíblia em Mateus 24. Hoje, se der tudo certinho, nós vamos encerrar o capítulo 24. Lembrando que na semana passada a gente pulou um trecho aqui, que é o trecho a respeito do como era nos dias de Noé, tá? Na parte profética
sobre os dias de Noé. Jesus, nesse capítulo 24 de Mateus, nós estamos vendo a partir do verso 32. Hoje vamos chegar ao dos versículos 45 ao 51. No capítulo 24 e 25, Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos. Que sinais haverão sobre a sua volta e sobre o fim desta era? Porque essas duas coisas vão coincidir. A volta de Jesus e o fim de uma era. Boa noite, irmã Camila. A volta de Jesus e o fim de uma era, dando início ao milênio, tá ok? Nós pulamos a parte dos dias de Noé, porque nesse domingo agora, à noite, no nosso culto à noite, eu vou estar trazendo uma mensagem exatamente sobre esse trecho, como nos dias de Noé. Então nós pulamos essa parte e agora vamos avançar do 45 ao 51 e concluir o capítulo 24. E aí depois a gente, semana que vem, entra a parábola das 10 virgens, né? Que a pastora já pregou. Não sei se eu vou dar sequência ou não, semana que vem eu vejo que, apesar de que eu não me lembro agora se eu falei dos talentos, foi no estudo do discipulado ou se foi aqui, eu já não lembro mais. Eu sei que foi em algum momento aí. Eu já comentei sobre a parábola dos talentos, sim ou não, pastora? Eu não lembro. Eu acho que foi no estudo, né? Foi no estudo, mas não era no ponto de vista da profético sobre isso, tá? Então Jesus primeiro responde sobre os sinais que aconteceriam, os sinais proféticos, os terremotos, as coisas, a guerra, a fome, as pestes, reino contra reino, o amor esfriando, todas essas coisas que fazem parte de um conjunto de sinais proféticos que nós já estamos vivendo. Isso é inegável. E depois que ele fala dos sinais proféticos, ele começa a falar agora, ao invés de seguir trazendo profecias do que vai acontecer com o tempo, com o clima e tal, ele começa a falar agora, sobre um outro tipo de sinal. Esses sinais, eles têm a ver com a igreja. Esses sinais têm a ver com nós, os cristãos, nós que seguimos ao Senhor. Não são sinais para o mundo, não são sinais para os ímpios, porque os discípulos falaram do final de uma era, mas o ímpio entende que vai ser o fim do mundo, mas o fim ainda não será na mudança de era. O fim vai ser mais adiante ainda, depois do milênio, depois de muitas coisas, depois de tantas coisas, então haverá um novo céu, uma nova terra, etc. e tal. Ainda não é o fim. Mas as pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que elas olham para a sociedade, elas olham para o mundo e elas veem que as coisas não estão muito corretas, que a coisa está muito maluca, as coisas estão muito doidas. Então elas começam a dizer, tá chegando o fim do mundo mesmo, olha, por todas essas coisas que estão acontecendo, o mundo está terminando mesmo, o mundo vai terminar mesmo. Mas para nós que seguimos a Jesus, Jesus então lança uma série de parábolas. Não são profecias, são parábolas. Parábolas são contos, são histórias, onde os personagens são fictícios, onde os personagens, eles podem, como diz a coisa, ele jogou o chapéu e se serviu na sua cabeça, fique atento. Ele lança a parábola, conta de personagens, ele pega o pai de família, ele pega o trabalhador, ele pega... se o pai de... Semana passada a gente falou, né? Se o pai de família soubesse quando é que o ladrão vem, ele fala das duas pessoas que estariam trabalhando juntas. Ele, enfim, contou várias parábolas, né? E agora, nessa parábola, que ele vai emendando uma na outra, ele vai emendando uma na outra, vai emendando uma na outra,
E em cada parábola, que às vezes é uma sentença, ele encerra com a conclusão é a mesma, onde ele está chamando a atenção para que a gente seja prudente, para que a gente, ou seja, para que nós estejamos preparados e para que a gente esteja vigiando. Ele conta e conta e conta a parábola, mas o final é o mesmo, ó. Estejam atentos, ó, vai acontecer, ó, vai ser assim, estejam atentos. Então nós vamos lá aqui, ó, capítulo 24 de Mateus, se você já pegou a sua Bíblia, verso 45. A gente, ao todo, vai ser do 45 ao 51, tá? Vou ler o texto inteiro e aí a gente vai vendo por partes, tá? Aí a gente vai vendo por pedaços daí. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que aqui Jesus agora ele foi mais contundente. Aqui Jesus ele foi mais pesado no que ele está falando. E aí, no finalzinho aqui, no último versículo, que Jesus dá aquela sentença e vai fazer tal coisa, e aí a pessoa diz assim: não, isso ali não é para nós, os salvos, porque coisa ruim não é para nós. Coisa ruim é para o ímpio. O ímpio é que vai sofrer e tal. O ímpio é que vai ser pesado na balança. O ímpio é que vai sofrer o juízo de Deus, que vai conhecer Jesus como um juiz. Não, meu querido, a palavra de Deus ela diz que primeiro o juízo vem sobre nós. Nós é que vamos sofrer o juízo antes. Depois os ímpios. A diferença é o resultado. Mas a gente vai vendo aqui hoje. Então vamos lá, o 45 diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Então aqui está falando fiel, está falando de fidelidade. Fidelidade para com o Senhor. Servo fiel e prudente. A fidelidade é destinada ao Senhor. E a prudência está agora no sentido de como ele trata os outros. Esse servo é você, ou você é o servo fiel, você que é crente, que aceitou Jesus, que é lavado no sangue do Cordeiro, que é filho de Deus, que passou pela porta, que é Cristo, você que, enfim, você é salvo. Ou você é o servo fiel, ou você é o servo mau, porque ali o título que os teólogos deram, na minha Bíblia diz assim, a parábola do bom servo e do mau servo. Diz alguma coisa na tua Bíblia também, pastor? Tem título aí? A parábola dos dois servos. A parábola dos dois servos. Então algum título deve ter aí na sua Bíblia, ou se não, entra direto. Mas a parábola é sobre dois servos. Um que foi bom, e que a gente já entende que o bom servo é aquele que foi fiel ao Senhor, que está sendo fiel ao Senhor e que está sendo prudente no trato com os outros irmãos. Porque Jesus diz ali, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Ou seja, você é filho de Deus, tá? Aí Jesus veio e ele deixou à tua responsabilidade, ao teu cuidado, pessoas
pessoas a quem você tem que cuidar, pessoas a quem você tem que transmitir a palavra, pessoas a quem você tem que dar o seu testemunho de vida, pessoas, outros filhos de Deus, que foi te dada a responsabilidade, ali diz o seu sustento, a responsabilidade de repartir sobre Cristo. Eu não sei se você sabe, porque as pessoas acham que quando Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que Jesus disse isso só para o pastor, que Jesus disse isso só para quem prega, que Jesus disse isso só para quem tem alguma função na igreja. Não, essa é uma responsabilidade da igreja. Essa é uma responsabilidade do corpo de Cristo. É responsabilidade do corpo de Cristo ir e pregar e fazer discípulos e batizar. Isso não é uma função pastoral. Eu não me lembro em qual desses episódios que eu comentei o seguinte: quem produz ovelha é ovelha. Pastor não produz ovelha. Pastor, ele vai produzir outro pastor. Quem produz ovelha é ovelha. Seria como é que eu vou dizer? Seria que palavra que eu vou dizer? Seria uma coisa assim incorreta que um pastor pudesse gerar ovelhas. Seria, como é que eu posso dizer, pastor? Uma coisa muito louca, uma coisa muito doida, assim. Seria entende? Se você olhar para a natureza, a ovelha reproduz ovelha. Certo? Se não é ovelha, vamos dizer... O pastor pastoreia. O pastor pastoreia, o pastor não reproduz ovelha. Você entende? Aí não precisa falar muito disso, você já está entendendo, né? Quem tem que produzir ovelha é a ovelha. Quem tem que fazer o rebanho crescer é a ovelha. A responsabilidade do pastor é outra. O pastor é cuidar, é observar, é ensinar, é tratar, é todas essas coisas. Mas a responsabilidade... Mas nós, como fora a função que Deus nos deu, também temos que gerar. Fora a função pastoral... Sim. Também vem a ordem de Jesus de ir por Sim, é para todos, né? Essa é para todos. Então, essa fidelidade é uma fidelidade para com o Senhor, e a prudência é no trato para com os demais irmãos, o trato com outras pessoas. Por quê? Porque essa fidelidade do Senhor, ela vai ser recompensada. Sim. Essa fidelidade com o Senhor, ela vai ser recompensada. No verso 47 diz isso ali, ó. Olha o que diz o 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Sabe o que a gente precisa pensar, gente? Porque de um modo geral, as pessoas pensam assim, ó. Um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor e todos, que é o tribunal de Cristo, que a maioria nem sabe que existe o tribunal de Cristo, que nós vamos nos apresentar diante do Senhor e naquele dia todos vão receber prêmios, recompensas, os galardões, que eles entendem, as coroas. As pessoas vão até uma parte, por exemplo, se eu subir, eu vou ganhar a coroa. Eu vou ganhar coroa. Eu vou ser recompensado. E não é o que E aí o que acontece? De um modo geral, as pessoas colocam todo mundo no mesmo saco. Ou seja, todo mundo igualmente vai receber galardão, todo mundo igualmente vai receber prêmios, todo mundo igualmente vai receber recompensa, todo mundo vai receber reconhecimento do Senhor. Mas, pergunta, todo mundo tem o mesmo padrão? Não. Todo mundo vive no mesmo nível? Não. Como que você acha que, vamos dizer aqui, pega um crente brasileiro padrão, normal, que não está disposto a sofrer nada pelo reino, que está vivendo como se vivesse numa Disneylândia gospel. E aí você pega essa pessoa, ela morre, não fez nada pelo reino, não ganhou almas e tal, ela tratou o Senhor como se fosse o gênio da lâmpada, onde só
queria resolver os seus problemas e nunca se importou com o reino, a expansão do reino, não tinha sequer testemunho de vida, e aí você acha que essa pessoa vai chegar lá diante do Senhor e ela vai ter recompensa? E aí você pega do outro lado, nós temos os nossos irmãos da Nigéria, que estão todo dia sendo mortos, decapitados, incendiados vivos, daí ele também morre, e aí vai chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dar a mesma recompensa para o cristão brasileiro e para esse da Nigéria lá? Você acha mesmo que vai ser assim? Pensa que essa pessoa que vive de qualquer jeito não sobe. Acha que não é salvo? Acho que não é salvo. Então talvez seja um engano. Aí seja um engano. Se a pessoa é salva, mas porém tem uma vida de pecado, uma vida carnal, ela vai se encontrar com o Senhor nesse tribunal de Cristo e ela talvez possa achar que vai receber alguma recompensa e esse será o momento em que aquele final diz ali, haverá choro e ranger de dentes. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus é justo. Deus é justo. E que ele não vai agir com injustiça. Como que eu vou esperar que um Deus que é justo vou colocar a minha própria vida, vai me colocar numa balança com o menor dos irmãos lá da Nigéria, que não negou a Cristo e que morreu porque não negou a Cristo, e vai colocar eu e ele do lado, embora não seja assim, porque cada um vai se apresentar individualmente, e eu serei recompensado da mesma maneira que ele, se ele sofreu até o sangue e eu não. Não. Ou o pastor da Nigéria que começou a denunciar atrocidades que os radicais islâmicos estavam fazendo e que foi caçado por eles e não encontrando, eliminaram 9 pessoas da sua família, inclusive bebês, e vai querer colocar eu do lado desse homem e que eu vou ser recompensado da mesma maneira? É lógico que não. Então Jesus diz aqui, ó, seja fiel. Seja fiel. Se chegasse no Brasil um nível de perseguição assim, gente, muitos lugares de culto irão esvaziar, porque as pessoas, o crente brasileiro está muito longe de saber o que é sofrer por causa de Jesus. A hora que apertasse o cerco, seriam os primeiros a pular fora e a negar Jesus. Seriam os primeiros a negar Jesus. Vamos lá. Em verdade vos digo que o 47, que lhes confiará todos os seus bens, daí entra no milênio, né? Tá, mas esses bens aqui, pastora, é bom se dizer que não é dinheiro. Sim, né? Que não é recurso financeiro. As riquezas de Jesus, não, as riquezas, os bens que estão aqui citados, não é dinheiro. Eu vou chegar lá na glória e Jesus vai me dar muitos bens. Mansões. Eu vi muitas vezes a pessoa dizer, vou morar numa mansão celestial. Eu não vou nem entrar em assunto aqui polêmico. Eu estou assim na ponta da língua, mas eu não posso falar, para não dar minhoca na sua cabeça. E desvia daí o assunto. Vamos lá. Então, esses conservos, quem são esses conservos? Vamos lá. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Estou abrindo aqui na hora, embora eu tenha aqui anotado no tablet. Estou abrindo aqui na Bíblia de Estudo, na Bíblia de Estudo Plenitude, tá? Efésios 2:19. Colocou aí, pastora? Colocou lá no texto, lá? 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sobre o fundamento dos... concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Em Mateus 24, o termo usado, conservos. No Efésios 2:19, o termo usado, sois concidadão, ou seja,
é a mesma coisa. Vocês juntos, vocês são filhos de Deus. Vocês juntos fazem parte da família de Deus. Tá ok? Outro texto. Estes conservos ou estes cidadãos, eles formam o que a gente chama de igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3,15. Para você se situar aí. 1 Timóteo, cadê Timóteo? Cadê você, Timóteo? Timóteo se escondeu aqui. 1 Timóteo. Cadê você, Timóteo? Timóteo. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Colocou ali, pastora? Olha só. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, esse grupo de irmãos que creem em Jesus, eles formam a igreja. Diferente do que a gente pensa, então a gente fala a igreja em São Gabriel, e aí a gente pensa, tem a igreja Viva, tem a igreja Batista, tem a igreja Assembleia, tem a igreja Quadrangular, tem outras, e a gente vê um corpo esquartejado. Mas, para Jesus, a gente vê quando ele manda as cartas do Apocalipse, ele não diz para os irmãos que congregam no Ministério Aviva na cidade de Éfeso. Não, ele diz assim, para a igreja em Éfeso. Então, se Jesus mandasse uma carta hoje para nós aqui em São Gabriel, ele diria para a igreja em São Gabriel, ou seja, todos nós que somos salvos e que formamos a igreja de Deus dessa cidade. Então, os conservos ou os co-cidadãos somos nós todos, esse grande grupo de pessoas. E que a palavra de Deus, ela diz, então, o dar o sustento é ministrar a palavra de Deus como Cristo, e Cristo sendo oferecido como um suprimento de vida, Cristo sendo oferecido como o alimento. Boa noite, irmã Regina. Cristo sendo oferecido como um alimento. Você vê desde o Gênesis, onde Jesus, como Cristo, ele aparece como um alimento. O alimento, ele esteve sempre envolvido na questão do homem. O homem caiu por causa de um alimento. Ele caiu porque comeu um fruto que não deveria comer. Depois, Cristo, ele começa a ser apresentado como o cordeiro que morreu para prover a vestimenta de Adão e Eva, o cordeiro que morreu para ocupar o lugar de Isaac, o cordeiro do sacrifício, que é apresentado no tabernáculo, depois tudo tipificando a Cristo. O cordeiro que morreu e que eles tiveram que comer na saída do Egito, que eles tinham que comer aquele cordeiro, o sangue tinha que ser passado. Sempre fala muito só do sangue, mas na verdade era o sangue, mas eles tinham que comer toda a carne do cordeiro, as famílias tinham que se juntar, famílias suficientes para que dessem conta de consumir toda a carne do cordeiro, e a única coisa que sobraria seriam os ossos e nada mais. Então, se a família era pequena, juntava 2, 3, 4 famílias, e eles pensassem, não, esse grupo aqui é suficiente. E a palavra então diz que o cordeiro que foi
morto e que serviu de alimento. A palavra de Deus, ela usa um termo sobre alimento quando se fala de Deus: provai e vede que Deus é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Usa um termo de culinária. Você olha para uma comida e diz: eu não vou comer isso aqui. E alguém diz para você: mas prova para ver como é bom. Prova para ver como é gostoso. Então usa esse termo a respeito de Deus, onde Jesus, ele é o alimento, ele se apresenta como o pão da vida. E na ceia, ele é o pão ele várias vezes fala: eu sou o pão que desceu do céu. Na ceia, a gente come do pão e a gente bebe do suco. E aí Jesus, ele diz: quem come deste pão, esse pão é a verdadeira carne, e este vinho ou este suco é verdadeiro sangue, sempre envolvendo alimento. Então, se fosse olhar nesse ponto de vista, nós comemos e nós nos alimentamos de Cristo. Ele é a palavra. Então, quando ele diz assim, pessoas a quem for nos dado a responsabilidade de dar o sustento, significa pessoas que nós temos a responsabilidade de ministrar sobre Cristo. E aí nós entramos num outro conflito. Se uma pessoa não é alimentada corretamente, o que acontece com essa pessoa? Fica fraca. Fica fraca. Fica o quê? Anêmica. Fica doente. O que acontece com uma congregação? O que acontece com um grupo de irmãos que raramente recebe Cristo, que raramente é alimentado com Cristo, que é alimentado com toda sorte de ensino, menos de Cristo? O que acontece com essa congregação? O que acontece com esse grupo de pessoas? O alimento não está sendo dado. Então, nós temos grupos de cristãos que estão, como diz Paulo, fracos e doentes, porque não são alimentados de uma forma correta. É-lhes dado todo tipo de alimento, menos o alimento necessário, que é Cristo. Cristo não é uma possibilidade de alimento. Cristo deveria ser o único alimento, o qual nós deveríamos receber. Tá ok? Então, vamos lá. Boa noite, Eliane. Boa noite, Eliane. A gente precisa aprender a se alimentar de Cristo, a tornar Cristo o nosso principal alimento, e temos que aprender a ministrar esse alimento. Nós temos ali no projeto, que é o trabalho que é realizado ali, o que é feito ali, não é uma igreja, mas o ensino que é levado para eles é Cristo. É Cristo purinho, que a gente passa para eles, dentro de um linguajar que eles entendam, que eles compreendam, que eles ouçam e que eles conseguem entender. É dado a eles o alimento que é Cristo. Por quê? Porque a gente sabe, como agora domingo, a gente vai ter o culto, serão distribuídas cestas de alimento para famílias do projeto. A gente sabe que uma cesta de alimento, ela vai terminar uma semana, 10 dias, ela termina. Se você dá o calçado vai se terminar. Se você dá um agasalho, o agasalho vai se terminar. E nós não temos como a cada 10 dias dar uma nova cesta, dar um novo calçado, dar um novo agasalho e suprir apenas as coisas materiais, porque essas coisas materiais, olhando para a palavra, elas se corrompem, elas se desfazem, elas apodrecem, elas terminam. Mas nós entendemos que essas famílias precisam de Cristo. Porque é Cristo quem pode mudar o rumo da família. É Cristo que pode dar a essa família uma possibilidade de uma vida nova. E também, por outro lado, a pessoa vai ali e recebe uma cesta, como ela pode ir em qualquer outro lugar receber cesta de alimento.
se o interesse dela é apenas o alimento, se o interesse dela é aquele que Jesus diz, vocês estão atrás de mim só porque eu estou dando comida. E elas vão aqui, elas vão lá no outro lugar, vão lá no outro lugar, vão numa outra igreja, em qualquer outro grupo religioso para receber o alimento, se o objetivo é só o alimento. Mas para nós o objetivo é dar o alimento espiritual que é Cristo. É isso que importa. Se a pessoa não quer Cristo, ela quer só o alimento, mas ela vai ter que sentar e vai ter que ouvir sobre Cristo. Amém. Vai ter que ficar ali recebendo a palavra, porque se ela fosse em qualquer outro lugar, ela teria que receber um passe, ela teria que receber não sei o quê. Então ela vai receber a palavra. O que ela faz com essa palavra, daí já é uma questão dela. Daí já não há culpa em nós. Você entende? A gente pratica a justiça, a gente reparte Cristo, mas se eles não querem Cristo, eles nunca vão chegar diante de Deus e dizer assim, mas nunca ninguém me falou. Jesus vai mostrar, mas lá, lembra, lá no projeto e tal, que Jesus era entregue para você. Vamos lá. Então vamos ao 46 e 47. Nós temos que aprender a dar Cristo como alimento. Todos nós devemos aprender isso. A gente não deve delegar a responsabilidade de ministrar Cristo só para quem prega. Eu não pego nem microfone. Não é pegar microfone, gente. Não tem nada a ver com microfone. Mateus 24, 46 e 47. Deixa eu voltar lá em Mateus. O Ademir lá de Timbó está assistindo. O Ademir? Ô, Ademir, aqui não me apareceu. Boa noite, Ademir. O Ademir, o Pepe? Uhum. Ademir. Quanto tempo? Ademir, barbaridade. 46 e 47. Tá, fala do bem do servo fiel e prudente, bem-aventurado ele é. Tá, bem-aventurado o servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado é o servo que, sendo fiel, quando o Senhor vier, vai encontrá-lo fazendo assim. Ou seja, sendo fiel, dando Cristo como alimento, compartilhando, tendo uma vida correta, tendo uma vida digna, tendo uma vida de testemunho, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de carregar a cruz, enfim. Essas parábolas que Jesus conta também são... A gente tem que ser explicada para a gente, como a 10 virgens que eu preguei, expliquei, mas no contexto ali dos discípulos, aquele povo, eles sabiam. Eles entendiam, né? Eles entendiam. É como alguém dizer para nós assim, nós estamos na fronteira, tem muito pessoal que trabalha na campanha, com gado, com isso, com aquilo. É como a gente contasse uma história assim, olha, o dono da fazenda lá, né? Tá demorando a vir. O empregado bom, independente é exatamente a mesma coisa. Do dono, como é que é aquele o empregado capataz, que é bom, independente do patrão, tá lá. Tá lá fazendo como se ele estivesse lá. Tá agindo corretamente. E o imprudente, né? O ruim, o servo ruim, mau. Daí seria o empregado ruim, ele vai espancar, ele não vai fazer, ele vai às vezes roubar, ele vai fazer várias coisas, porque ele diz assim, o dono não tá vindo, né? Exatamente. Não tá aqui perto. Vai demorar. Vai demorar para vir. E daí nós entenderíamos de cara. Nós entenderíamos facilmente. Agora mesmo, essa semana, acho que foi ontem, que eu vi a notícia de um capataz de uma fazenda que foi preso. Houve um roubo de gado, acho que foi em Livramento, e o patrão, né, o dono da fazenda, o fazendeiro, chamou a polícia e tal, mas ele já disse, eu desconfio que esse meu capataz está envolvido. E aí a polícia mexeu daqui, mexeu de lá, pressionou ele, e ele disse que realmente estava envolvido, haviam roubado 18, 20 cabeças de gado. O típico... Mau servo. O servo mau, né, que abusou da boa vontade do seu Senhor. Cada cultura, daí Jesus contava essas parábolas, histórias... Que eles conseguiam entender. Que eles entendiam perfeitamente, né? Exatamente. Então, o que diz aqui, ó? Bem-aventurado significa o quê? Que vai ter uma recompensa. Bem-aventurado, ele está dizendo assim, ó, bem-aventurado é aquele que vai ser recompensado quando o seu Senhor vier. Bem-aventurado é muito abençoado aquele que for encontrado assim, fazendo o que deve fazer, vivendo como deve viver, realizando o que deve realizar. Paz, Ademir.
Saudade de vocês. Quem sabe a gente se encontra uma hora para tomar uns mate e dar umas risadas. O pastor disse assim porque a nossa filha está morando em Jaraguá. É pertinho lá, bem pertinho. A Isabelle mora lá em Jaraguá do Sul. É, do lado de Pomerode ali, de Pomerode do lado de Timbó, né? Então, é bem está pertinho. programando para ir lá ver ela. E passear por tudo aí. Então, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu digo, Jesus está dizendo, quando ele diz em verdade, isso é muito certo, que quando o Senhor chegar e encontrar o servo vivendo assim, ele vai lhe recompensar. Que recompensa é esta? Vamos chegar lá, tá? Então, os bens do Senhor que serão confiados a esse servo fiel, como recompensa, quando? A gente usa o termo, a manifestação do reino dos céus. O que é a manifestação do reino dos céus? A manifestação e realidade do reino, que é o milênio. Tá? Aqui na terra. Hoje, nós oramos, Senhor, venha o teu reino. Senhor, na oração do Pai Nosso, Jesus diz, vocês têm que orar, venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus, ele vem sobre a minha vida, ele vem sobre a vida da minha família, ela vem sobre a vida das pessoas que se sujeitam a Cristo. O reino de Deus, ele vem com a sua justiça, com a sua realidade, com a sua manifestação, mas de uma forma individualizada. Mas vai chegar o momento, no fim dessa era, quando Jesus vier, quando essa era terminar, quando Jesus levar a igreja, quando os salvos forem arrebatados, e quando então ele vier e estabelecer o seu reino, um reino físico, real, geográfico, com uma sede que vai ser em Jerusalém, e que de Jerusalém ele vai governar o mundo inteiro, e que quem vai governar com ele neste milênio serão os salvos, que são chamados de os maduros, os vencedores. Não é todos, porque, como eu disse, nem todos têm o mesmo padrão, nem todos estão se entregando por Cristo, nem todos estão renunciando, nem todos são espirituais. Tá cheio de crente carnal por aí, tá? Mas os maduros, os vencedores, como a palavra usa esse termo, lá em Apocalipse ela diz, ao vencedor eu darei tal coisa, ao vencedor eu concederei tal coisa. E são esses, tá? Agora vamos ao 48, ó, o servo mau que espanca os seus companheiros, que come e bebe com os ébrios. Beberrões. E os ébrios são os beberrões, tá? Beberrões. E é afastado pelo Senhor em sua glória, que é o verso 48. Eu vou voltar no 47, tá? Relaxa aí que a gente vai voltar lá. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Na tua Bíblia diz beberrões. Ébrio é um termo bíblico, né? Nem se usa mais, acho que ninguém mais sabe o que é um ébrio, né? É um borracho, como diz aqui na fronteira, tá? Então, o que é isso? Ó? O servo mau é um crente ou não é crente? É, porque Jesus chama de servo, porque Jesus não daria uma missão para alguém que não faz parte do seu reino. Se é alguém que não fosse salvo, como chamaria de seu senhor? Tá? É porque ele vai pegar coisa ruim, pastor. Como é que ele é crente? Porque os crentes só pegam coisa boa. Não é isso, não. Ele também é um cristão, ele também é chamado de servo, porque Jesus deveria ser o seu senhor. Ele recebeu de Jesus uma missão, e Jesus não daria a uma pessoa que não é salva uma missão igual ao que daria a um crente, porque o ímpio não tem nada a ver com as coisas do Senhor. Entendeu?
eu explica o que as pessoas sempre questionam, né? Ah, mas aquele fulano, mas aquele outro, Não, olha o que está fazendo, olha os escândalos. Aqui entra nessa questão exata, né? A pessoa que tem um mau testemunho de vida, Ou a o pessoa pastor que começou não o ministério tem temor bem, de Deus, e depois eu poderia usar o termo depois se perdeu, mas não se perdeu. Ele se tornou, se perdeu do propósito, fugiu do propósito. Outros valores tomaram lugar no coração dele. Estão lá pregando em cima de altares, exatamente. mas são, a gente sabe, todo mundo são aqueles a quem o Senhor vai dizer: não te conheço, você não vai receber nada e tal, você não vai o 51 diz bem o que... Tá. Então ele é cristão, tá? Ele é um crente também, mas é um mau crente. Você deve conhecer gente assim, né? E ele então vai dizer: vai demorar para o Senhor vir. Vai demorar para o Senhor vir. Eu hoje mesmo fiz uma publicação ali, alguém disse assim: eu acho que Jesus vem, mas vai demorar muito. E vai demorar muito. A pessoa que fala isso, então, ela não tá, né? Ela não conhece absolutamente. Não sabe, como diz assim, não sabe de nada, inocente. A pessoa que hoje, com todos os sinais que nós estamos vendo, ela disser: vai demorar muito, ela está muito por fora. Muito fora da casinha, porque quem estuda sobre isso, quem está atento à palavra, está assim, está às portas, uma a uma. Essa parábola está se cumprindo nesses dias. Desde a primeira que a gente viu lá da figueira, todas elas estão se cumprindo, tá? O que significa, então, espancar os companheiros e tratar mal? Ele está tratando mal quem? Os irmãos, os crentes, as pessoas que estão junto com ele. Aí pega desde o altar todas as categorias de coisas no dia a dia. É a pessoa que abusa da sua autoridade, né? E aí comer e beber com os ébrios, com os beberrões, significa que ele agora se junta para fazer companhia às pessoas do mundo. Jesus vai demorar mesmo. Então ele começa... O prazer dele não é mais Cristo. Eu posso me consertar na última hora? Na última hora eu me conserto, na última hora eu me ajeito. Então, mas agora o prazer dele está em se juntar com pessoas com quem ele não deveria andar, e cujo prazer é o mundo. Sim. Cujo prazer é o mundo. Eu já conheci muitas pessoas que subiam no altar para cantar na noite de domingo, mas na noite anterior de sábado passaram a noite na boate. Dançando e bebendo e gozando a vida entre as pessoas do mundo. É exatamente isso que Jesus está falando. Então, elas estão embriagadas com o quê? Elas estão embriagadas com as coisas do mundo. O desejo do mundo, a vontade do mundo. Porque o meu desejo, o meu prazer, as coisas que geram prazer em mim, não é a mesma daquele que hoje consome droga, que consome bebida alcoólica. Eu não preciso encher minha cabeça de pó, ou de fumaça, ou de álcool, para ter um prazer na vida, porque Cristo é o meu prazer. Eu não preciso ter a minha mente embaçada com alguma droga para mim ter algum prazer, porque Cristo é o meu prazer. E eu não posso adotar para a minha vida um padrão de buscar o prazer que não seja em Cristo. E Jesus diz, né, bem-aventurado aquele que não se assenta... Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Exatamente. Isso é tão grave, né? Está envolvido ali e... exatamente. Mas infelizmente tem. E tem muito, não é pouco. Versos 50 e 51, então, diz assim, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e a hora em que não sabe. E Jesus deixou tão claro que ele chega num dia que ninguém espera, como eu disse na semana passada, presta atenção. Porque Jesus diz, vocês têm que estar pronto.
Como eu disse semana passada. Ah, mas Jesus demora para vir. Bom, vamos dizer que Jesus demore para vir mais 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas e tu vai viver esses 10 anos? Pode morrer no... Tu pode morrer amanhã. Pode morrer hoje. Tu pode deitar e não acordar. Tu pode sair amanhã e não voltar para casa. Jesus pode não vir para mim, que estarei vivo daqui a 10 anos, mas pode vir para você amanhã. E a questão é você ficar dizendo, ah, mas eu me ajeito na hora, eu me acerto na hora. E talvez não haja a hora de você se acertar. Eu lembro de um menino que morreu lá em Timbó. O menino saiu de bicicleta e no caminho se desequilibrou, caiu, bateu com a cabeça e pronto, morreu. Um guri novo, um guri jovem. Ele tinha 2 irmãos mais, não sei se você lembra, os baixinhos assim, bem moreninhos. Eu me lembro daquele homem que tinha esposa e filhos. Sim, daí esse é outro caso, né? Que o homem morreu. Também caiu. Morreu, né? Caiu e morreu. Quer dizer, a morte pode vir para mim ou para você em qualquer momento. E a pergunta que fica é, e se você morresse hoje? Você está pronto? Você não tem aí uma carreira de coisas que você não resolveu? A tua vida está bem? Você já liberou perdão para quem tem que liberar? Você já consertou o que tinha que consertar? Ou continua com a vida torta, achando que na última hora você vai resolver? Porque às vezes a última hora você não vai nem ver chegar a última hora. Então olha aqui, os 50 e 51, para encerrar aqui, ó. Virá o Senhor daquele servo em um dia que ele não espera, numa hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? Interessante, ó. Castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Quer dizer, Porque ele andou com os hipócritas, né? Daí ele recebe a mesma recompensa dos hipócritas. Quando a gente estuda sobre o tribunal de Cristo, a gente vê que quando nós, os salvos, nos apresentarmos diante do Senhor, e que Jesus vai julgar a cada um segundo as suas obras, em algumas disciplinas que serão dadas, elas são semelhantes àquelas que serão dadas aos ímpios, com uma única diferença. O ímpio será lançado no lago de fogo e viverá a eternidade lá. E o salvo, algumas vezes, vai ser lançado num lugar de, como ele diz aqui, de choro e ranger de dentes, durante um período de tempo equivalente ao milênio. Isso a maioria, ninguém prega sobre isso. Eu nem posso nem falar muito agora, mas aí por aí, em alguns dos capítulos do Papo do Reino, que está lá no YouTube, você vai encontrar falando sobre... Já falei no Tribunal de Cristo, no Papo do Reino? Sim ou não? Agora eu não lembro. Eu já falei várias vezes, eu não lembro se eu falei aqui. Então, esse servo mau, que tem mau testemunho, que é carnal, que vive uma vida mundana, que é aqui que pesa aquela questão. Ah, mas aquele crente faz isso. Ah, mas aquele pastor é ruim. Mas aquele homem é um mercenário. Ah, mas aquela pessoa não sei o quê. É aqui que a balança vai pesar as coisas. E é aqui que Jesus vai fazer a justiça. É aqui que vai separar, como a gente diz assim, o menino dos homens. Quem foi menino, quem não levou a sério a santidade, quem viveu uma vida sem temor de Deus, não pense que Deus não será justo para pesar e julgar esse estilo de vida que ele abomina. Quantas pessoas deixaram de crer em Jesus porque você tem um mau testemunho? Quantas pessoas se escandalizaram porque encontraram um crente, e não digo só pastor, encontraram um crente numa boate da vida e estava lá e eles se chocaram com o que viram e deixaram de crer em Jesus por causa daquela pessoa. Quantas pessoas foram afastadas, a sua crença foi abalada por causa de um mau testemunho. É aqui que essas coisas vão se resolver. Você não perdeu a salvação, mas não pensa que só se resume na salvação. O que é esse tempo que a gente fala ali, ó? Que o Senhor vai dar o seu tesouro? Porque o milênio... 47, tu tá falando. Né?
o 47, o versículo 47 que diz aqui, ó. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O milênio será o tempo em que Cristo governará a terra e que será o tempo de glória para Jesus. Literalmente. Literal. Na terra. O Jesus que vai descer para governar durante o milênio não é o Jesus que passou por aqui e morreu na cruz. O Jesus que morreu na cruz... Não é o mesmo Jesus. Ele Não, calma, forma. pastora, vocês não deixam eu falar. O Jesus que viveu aqui e morreu na cruz, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Manso e suave, como uma ovelha muda, que foi levada aos seus tosqueadores. Ele não se defendeu, ele aceitou a morte que lhe foi imposta e ele entregou a sua vida voluntariamente. Esse foi o Jesus que viveu e morreu e ressuscitou. Mas o Jesus que vem, ele já não é mais o Cordeiro, ele já vem como o leão da tribo de Judá. Ele já vem poderoso, ele já vem vestido de glória, na sua coxa direita está escrito o seu nome, ele vem numa outra figura. Ele vem agora como um leão, ele vem agora para exercer juízo. E ele vai governar o mundo por 1000 anos, um governo perfeito, onde ele será glorificado e que os seus filhos, os maduros, aqueles a quem Jesus diz, o servo que vai receber o governo sobre 5 cidades, 10 cidades, esses serão os que governarão com ele. Deveriam ser todos? Deveriam. Mas nem todo mundo quer viver o padrão que Jesus pede. Você lembra? A pessoa pesa e ela pensa assim, mas eu não quero isso aí não. Eu não quero isso aí. Mas tem quem queira, tem quem ame o Senhor, tem quem viva para o Senhor. Perde aqui para ganhar lá. Perde aqui para ganhar lá. Lá é que vale. Entende? Porque isso é aquilo que nós esperamos do Senhor. Se você acha que Jesus tem que te dar carro e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tudo que você espera do Senhor está destinado a essa vida, você é uma pessoa muito infeliz. Paulo fala isso. Porque o que nós esperamos do Senhor é na glória. A recompensa é lá. Lá será a recompensa. Aqui a gente pode dar o couro. Aqui a gente pode ir até o sangue. Aqui a gente pode dar a vida. Aqui muitos estão dando a vida. O que é 60, 70, 80 anos. O que se compara o nosso tempo de vida com uma eternidade? E o que se compara alguns anos de vida com 1000 anos de glória com Cristo, da qual nós deveríamos estar lá com Ele, mas que nem todos estarão. 1000 anos e depois toda a eternidade. Sim, 1000 anos e depois toda a eternidade. Então, o não participar desse tempo de glória, porque você não cresceu, você não amadureceu, você continua sendo um crente carnal, você viveu a experiência da salvação. Você só quer Jesus para conquistar coisas. Você viveu a experiência da salvação, mas não cresceu e não... Sai daí, cachorro. Bateu na coisa. E amadureceu. Você vai ter que pagar o preço, vamos dizer. Não pagou aqui, você se preservou aqui, mas depois... Lembra que Jesus fala de que adianta ganhar a alma e perder depois a vida. A vida é isso aí, ó, é lá no tempo de glória. Então, mais vale você perder aqui, perder a si mesmo, perder a sua própria vontade, perder aqui e ganhar lá, do que você ganhar aqui e perder lá. Tá? Então, o não participar dessa glória é exatamente isso, ser destinado às trevas exteriores e ficar lamentando depois e dizendo por que eu não vivi de uma forma correta, por que eu não vivi em santidade. Tão claro Jesus dizendo, né, o castigará, bem claro, isso é indiscutível, o castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Certo, gente? Paramos aqui? Encerramos aqui o capítulo 24 de Mateus. 1 minuto para as 9. Falta 1 minuto para as 21 horas.
Na semana que vem a gente entra no capítulo 25, temos a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, depois tem o grande julgamento. Eita coisa. Eu vou estar pregando sobre o milênio, em agosto agora ainda, mas eu não... Então, nos domingos, você que vem nos domingos, nesse domingo eu vou estar falando sobre nos dias de Noé, vou estar pregando sobre isso. Em algum outro domingo a pastora vai estar pregando sobre o milênio. E que as pessoas também uma série de conhecem, mensagens, né? sobre essas coisas proféticas, né? E é importante que você não perca. Você que está em São Gabriel, venha na igreja. Você que não é de São Gabriel, assista online. Se você mora em São Gabriel, não fica nessa conversa. Eu vou assistir em casa e tal. Porque eu desconfio muito de quem deixa de estar no culto morando na mesma cidade, que diz que vai assistir em casa e não assiste no verão, coisa porque tá nenhuma. calor, no inverno porque tá frio. No verão porque tá muito frio, muito calor. No inverno porque tá muito frio. Ou porque tá chovendo, ou porque tá seco. Ou porque tá cansado. Ou porque eu fui para fora, ou porque eu fui num churrasco. Amém, irmão. Amém. Cada um escolhe, faz a sua escolha e cada um aguente o resultado das suas escolhas. Vamos encerrar aqui então. Amanhã à noite temos o discipulado online via Google Meet. Se alguém deseja participar, me chame que eu incluo lá. Estamos vendo E nós estamos estudando sobre os dons ministeriais. Vimos os dons espirituais e agora estamos na parte dos dons ministeriais. E vamos encerrar esse estudo dos dons ministeriais fazendo o teste. Qual é o dom ministerial que você tem? A gente vai fazer o teste prático para avaliar, para você descobrir qual é o dom ministerial que você tem. Amanhã, 7h30, via Google Meet. É um grupo fechado. É um grupo fechado, não é aberto aqui. Então, por isso que eu digo, se alguém quiser participar, me chama, que eu coloco lá no grupo. A gente está no grupo do WhatsApp, do Estudo Online, e pelo grupo do WhatsApp eu coloco lá o link, quando chega perto do horário, a gente entra no Google Meet e participa da aula ali, tá ok? E sábado, se Deus quiser, estamos lá na Escola Kaique, no Projeto Moleque Boa Conduta, e domingo temos o culto de celebração. Domingo vamos estar novamente recebendo famílias do projeto, que vão estar recebendo as cestas de alimento, e vamos ter aquele culto de adoração ao Senhor. Vamos orar então, queridos. Vamos orar para que a gente possa abraçar uma vida de santidade, para que a gente leve a sério aquilo que a palavra de Deus ela nos diz, que a palavra de Deus nos ensina. Sim, Aldemir, mas quando eu for aí, eu vou avisar. Eu vou avisar e a gente vai ter um momento para ir passear em Timbó e ver as famílias. Talvez pregar em alguma igreja aí, se for convidado, tá? Fiquem atentos aí que uma hora vai dar. A gente está orando já por isso, que o Senhor vai nos dar essa graça. Pai amado, Senhor, nós muitas vezes nos chocamos com o que ensina a Tua Palavra, nos chocamos com o que a Tua Palavra nos fala, Senhor, porque muitos não estão habituados a ver a verdade do Teu reino. Seus corações, Senhor, estão cheios de um ensinamento que fala do triunfo humano e se esquece que para a Tua Palavra, que nos afirma que sem santidade ninguém verá Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesse tempo tão difícil. Esse é um tempo tão difícil, Senhor, para vivermos a Tua Palavra, para vivermos a Tua vontade, para abraçarmos os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantar nesse tempo como família profética, a nos levantar nesse tempo como sal e luz, nos levantar nesse tempo, Senhor, para ser um farol no meio das trevas, porque a Tua Palavra mesmo diz que não há como esconder a luz de uma cidade. Nos ajuda, Senhor, que o Teu reino venha sobre essa casa, que o Teu reino venha sobre essa família, que o Teu reino venha sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Ajuda-nos a abraçar a verdade da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a renunciar aquilo que nos afasta de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a negar a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a carregar a nossa cruz. Seja feita a Tua vontade na nossa vida.
Seja feita a tua vontade nessa casa, nessa família, neste lar. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Então, queridos, vamos encerrando aqui. Já deu 1h04. Pastora, quer dar um encerramento do seu boa noite? Boa noite para todos que estão conosco. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, irmãos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Um abraço e a gente se vê.